sempre ficam. Pessoal, então, retomando aqui, a gente está falando das identidades de ordem. É claro, o nosso foco é a identidade de ordem para QD escalar, para QD exponencial, e depois as identidades de lado nortênico, no caso é abeliana. Então, eu queria deixar como exercício, da outra vez, né, na reunião passada, a gente falou das identidades de ordem para uma simetria global, do tipo S ou N. A gente deu como modelinho lá um modelo de campos escalares, reais, sujeitos a uma simetria S ou N, e mostramos que as identidades, mostramos dois tipos de identidade de ordem. A identidade de ordem que cancelava, né, os valores esperados no vácuo no campo, dizendo que a simetria, para a simetria ser exata, era necessário que todos os campos tivessem valor esperado no vácuo igual a zero, era a identidade de ordem para as funções de um ponto. E depois, para as funções de dois pontos, a gente mostrou que, pelas identidades de ordem, a gente obtém que as massas, né, são degeneradas. Então, todos os propagadores envolvendo os campos que se transformam entre si, que estão usando um certo multiplex de S ou N, eles todos vão corresponder a excitações com a mesma massa, via identidade de ordem para simetrias globais. Aqui eu estou deixando um exercício simples, né, de supersimetria, que é o chamado modelo diverso mínimo, que envolve dois campos escalares, um escalar físico e um escalar auxiliar. A gente já vai ver por quê. Um pseudo-escalar físico, um pseudo-escalar auxiliar e um campo de Majorana. Então esse Fermi aqui é um espinor de Majorana. Está aqui. F e G são campos auxiliares porque eles não aparecem com dinâmica, eles aparecem só algebricamente. F ao quadrado, F, G, A, B, G e G aqui, isso, né? Então eles aparecem só com campos que estão ligados algebricamente, não tem uma dinâmica própria, por isso que eles são chamados de campos auxiliares. Aí está aqui com uma F e aqui tem o G. São os campos auxiliares. Mas eles têm transformações, quer dizer, esse lagrangiano aí não é invariante, mas a ação é invariante sobre essas transformações aqui. Então, invariância, daqui vão sair essa identidade de ordem para supersimetria, invariância da ação frente às transformações Então, quais são as transformações que a gente vai ter que colocar na identidade de ordem? Vão ser as seguintes: delta A, então o campo escalar A se transforma dessa forma, onde epsilon é um espinor de Majorana. Espinor de Majorana, espinor de Majorana. O DB vai se transformar dessa forma. O psi, que é o campo de Majorana, vai se transformar desse modo aqui. O F tá certo. Então, só dando as transformações. Então, se a gente colocar, não vou fazer aqui, se a gente substituir essas transformações na ação, tirar o delta L, né, a gente vai ver que o delta L não é invariante, mas ele pode ser escrito como uma quadridivergência. Então, é o que vai garantir, e essa quadridivergência, né, que vai garantir a invariância da ação. Então, tem as transformações. Então, é só para, vamos dizer assim, se familiarizar um pouco com o ferramental das identidades de ordem. O que a gente vai fazer? Vai definir, como a gente fez da outra vez, as integrais, os funcionais geradores, vamos definir o Z, como a gente fez da outra vez, vamos definir o W, e a gente define a ação efetiva, que são os três funcionais geradores. Funções de Green completas, funções de Green conexas e funções de Green conexas, uma parte reducible. Então, feito isso, claro, para fazer isso, o que a gente faz? Vai escrever a ação clássica, a ação que está ali, que é a integral do Lagrangiano, mas vamos acrescentar os termos de fonte. Então, é como se a gente tivesse uma fonte JA, campo A, uma fonte
B para o campo B, uma fonte J-psi para o campo psi, chama J-psi, J barrado psi, mais psi barrado J-psi, depois uma fonte JF para o campo F e uma fonte JG para o campo G, como a gente faz sempre, né? Introduz cada campo que está na integral de caminho pela sua fonte, e aí vai fazer a variação. Então, quando eu for fazer a variação do delta Z, não importa qual funcional que eu escolher trabalhar, geralmente a gente trabalha ou com conexo ou com path reducible. Quando a gente for pegar o conexo, a gente vai fazer a variação da ação. Então, a ação invariante, ou seja, a ação invariante, o lagrangiano não, mas a ação invariante, por causa da derivada total. Mas esses termos aqui vão dar origem às variações. Então, eu vou ter JA vezes o delta A. Aí tem a variação de supersimetria, seu Epsilon barrado psi. Ou seja, a gente vai conseguir escrever uma equação que é a que vai ser a origem das identidades de ordem, nesse caso a simetria global, né? Falando de uma supersimetria global, e aí a gente vai ter identidades de ordem que vão relacionar, por exemplo, todos esses campos. Vai poder tirar funções de Green para A com F, B com G, psi com psi. Então, o que é interessante observar, qual é a meta desse exercício aqui? É mostrar que, por exemplo, né, todos os campos, né, a ação clássica está dizendo que as massas são degeneradas. Então, eu tenho essa massa aqui no setor escalar e tenho essa massa aqui, o mesmo parâmetro de massa no setor esquenoidal. E aqui são os acoplamentos. O que as identidades de ordem vão me mostrar? Por exemplo, relações entre as funções de Green, né, de 2 pontos e 3 pontos, a gente tem aqui a gente tem até a função de 3 pontos. Nós não temos funções de 4 pontos, porque nós não eliminamos os campos auxiliares. Então, a gente tem função de Green tripla, 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 tripla. E aqui são as massas. Então, o que a gente pode mostrar? Qual é a função desse exercício? É derivar as identidades de ordem, por exemplo, dos funcionais, como tarefa. Vamos colocar aqui as tarefas. Quem quiser treinar. Bom, o que vai precisar de um pequeno treino ali? Manipular com a álgebra estrutural. Usar uma técnica chamada rearranjamento de Firth e manipular um pouquinho com a álgebra estrutural. Qualquer coisa pode usar a tua dissertação de mestrado como referência. Botou bem os rearranjamentos de Firth. Então, aqui no CBPF Index, pode procurar a tese do João Paulo. É de Melo mesmo, a gente quer saber? Melo, da Silva Melo. Da Silva Melo. Esse mestrado foi em 2022. Isso. A dissertação está no CBPF Index. Por que eu estou dando a dissertação do João Paulo como referência? Porque ele faz essa álgebra estrutural, muitos detalhes nos apêndices, rearranjamento de física. Eu preciso, assim, só um pouco de familiaridade com o cálculo estrutural. Dissertação de mestrado. Se eu me lembro bem, foi abril de 2022? Foi em março. Março de 2022. Então, vocês podem procurar no CBPF Index, né? O tipo é respostas fermiônicas na relação de simetria de ordem. Que ajuda o tipo. Ajuda. Respostas fermiônicas violação Então, estou dando a tese do João Paulo como referência, sobretudo para quem quiser pegar assim, detalhes, né, e familiarizar um pouco com o cálculo estrutural, porque vai ser preciso aqui. Mas qual é a tarefa desse exercício aqui? É obter as identidades de ordem em termos dos funcionais do conexo, né? O conexo W e o campo, ação efetiva. E derivar as relações entre as funções de Green de 2 e 3 pontos. Então, é aquela
coisa que a gente fez da outra vez, vai derivando a identidade de ordem em relação aos campos, né? E vai obtendo relações entre os propagadores e os vértices. Isso é importante porque, por exemplo, para ter supersimetria, se nós formos observar, nós temos o parâmetro de massa é um só. O parâmetro de massa no setor escalar e o parâmetro de massa no setor fermiônico, que é uma massa só. Isso vai ficar claro também. Isso aqui é a ação clássica. Usando as identidades de ordem, a gente vai ver que isso permanece com a renormalização. E aqui a constante de acoplamento também é única. Eu tenho G, 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 G. A pergunta é, quando a gente introduz as correções quânticas, será que essa constante de acoplamento aqui, ela muda que nem essa? Será que, ou cada constante de acoplamento pode ter uma renormalização distinta? Poderia acontecer isso. Na hora de renormalizar, isso aqui é clássico, a gente organiza tudo classicamente. Quando introduz as correções radiativas, ao núcleo dos grupos, né, e os infinitos aparecerem, então, essas constantes de acoplamento, elas podem se explicar. O que vai garantir que a teoria, depois de renormalizada, vai manter a mesma relação, manter a mesma constante de acoplamento em todos os vértices e vai manter todas as massas iguais? Tudo muda, mas muda junto. Então, essas massas vão ser estificadas. As constantes de acoplamento podem, nesse caso, não. Exatamente, a gente sabe que tem a não renormalização da massa. Eu nem vou chamar a atenção para isso. Tem a não renormalização da massa e a não renormalização da constante de acoplamento do modelo de verso nível. Mas supondo que houvesse correções quânticas que a massa se explica e as constantes de acoplamento também mudam. Todas vão mudar igualmente. Ou seja, a supersimetria ela vai ser forte o suficiente para garantir que depois de renormalizar, eu tenho uma única massa e uma única constante de acoplamento. Esse é o papel das identidades de Walker, garantir que a ação clássica, ou o lagrangiano clássico, da teoria original, a Tree-Lever, ela mantém as simetrias, né, que a simetria simples é implementada a nível quântico, as correções quânticas não vão destruir as relações entre os vértices e as massas. Então, estou deixando esse exercício que ele é menos convencional. Quem quiser já botar um pezinho na supersimetria, pode olhar isso. Depois que a gente fizer a renormalização da QED, eu vou deixar também como tarefa a QED supersimétrica. Porque a QED supersimétrica ela vai envolver a QED espinorial e vai envolver juntamente a QED escalar. Então, a fusão das duas QEDs, escalar e espinorial, vem com a supersimetria. Vamos dizer, a QED supersimétrica vai ficar para o próximo encontro. Hoje, então, só queria deixar essa tarefa. Deixa eu parar aqui e queria deixar também uma outra tarefa para sempre relacionar, ainda é mais fácil, né, as identidades de ordem, no caso global. Então, normalmente a gente aprende as identidades de ordem direto na QED. E aí a gente sempre associa muito a simetria à teoria de Gauge, mas não. A gente tem, desde que tem uma simetria, eu posso sempre escrever as minhas identidades de ordem, seja global ou local. Nesse caso, então, global. Vou pegar um outro exercício, um pouco de uma simetria, de uma teoria que tem invariância global, por exemplo, a gente vai pegar um modelo SON que envolve um conjunto de campos. Eu tenho campos escalares aqui, tem um conjunto de campos escalares, φ, numa representação, vou pegar um caso, uma representação n-dimensional de SON, e tenha um conjunto de campos tensoriais, vamos colocar assim, campos, vou chamar de T, de tal, campos tal e J, na representação, vamos dizer, na representação antissimétrica, n-1/2, né? Então, na representação então, na verdade, essa representação aí também acaba sendo a representação adjunta, né? Porque se eu tiver SO3, isso aqui vai ficar 3, vai dar 3, se tiver SO4, vai ficar 4, vai ficar 6, tá certo? Então, vamos ver, tem esse conjunto de campos aqui, tá? E que a gente tem um lagrangiano, vai ser dado, vamos ver, os campos escalares, mi, pi, reais, né? Campos reais, tá? A gente está pegando um lagrangiano que envolve esses campos aqui. Aí vamos colocar um campo fermiônico também. Um conjunto de campos de Majorana, esses campos aqui, um conjunto de campos de Majorana, psi, na representação N também. A representação é n-dimensional.
E aí a gente vai colocar aqui, temos massa, né? Mais menos o meio de M2 φ, menos o meio de mi tal J tal J. Em termos de massa do campo escalar, do campo tensorial, acho que vocês colocar aqui, vou colocar aqui o setor fermiônico agora, fermião de Majorana, vou colocar aqui mais I sobre 2. Esse aqui é sem supersimetria, tá? Gama meio psi, menos M sobre 2, psi barrado psi, são os termos de massa. Só mais um campo tensorial. Oi? O J tensorial. Tal J tensores de SOM, campos tensoriais de SOM. E aqui a gente pode botar um acoplamento do tipo psi barrado, psi I barrado, psi J, tal J, acoplamento tipo Yukawa, né? Só pensar aqui uma coisinha só, né? Só que tem que ter um cuidadinho, né? Porque esse objeto aqui é simétrico, né? Se eu trocar I com J. Se eu tenho dois termos de Majorana, psi barrado aqui é igual aqui barrado psi. Isso acontece na ferro de Majorana que é de computa. Então, se eu pegar psi barrado psi J, você tem a mesma coisa que psi J barrado psi. Então, isso aqui é simétrico em J, mas esse cara aqui é antissimétrico em J. Então, esse aqui é não pode. Vamos botar aqui um gama assim. Então, I, mais I, psi barrado, gama 5, psi I, psi J, tal J, acoplando, tá? E depois eu posso pegar, vamos ver que eu posso pegar esse acoplamento aqui também. Vou botar uma constante de acoplamento lambda aqui. Então, digamos que eu tenha, quando eu estou colocando assim de cabeça, tirar também as identidades de ordem para esse lagrangiano. As identidades de ordem é SON. Quais são as identidades de ordem para SON? Psi é um campo que está na representação n-dimensional. Então, eu teria delta psi, φ, né? Φ. Delta φ vai ser, vamos colocar assim, vai ser I, ômega A, GA, IJ, IJ. Então, na representação fundamental de SON. Os geradores, né? Matrizes N por N, então os φ estão transformando entre si, os taus também. Não estou falando de supersimetria, tá? Tal IJ, I, ainda agora só aqui, no caso do tal IJ, como é a representação de junta, vamos pegar as constantes de estrutura, F, I, J, K, né? Teria pensando que vamos botar direto assim, né? Geradores, né? Assim, ômega A, GA, I, K, tal KJ, delta psi e J psi J. Vou botar só uma coisa aqui, uma observação. Aqui talvez a gente possa pensar o seguinte, vou apagar isso aqui, tá? Como está na representação de junta, a gente pode usar as constantes de estrutura como a própria, então vamos colocar isso aqui, vai ser F, I, M, M, ômega M, tal N, J, mais F, J, M, M, ômega M, tal I. Tá, você está na representação adjunta, então os elementos de matriz na representação adjunta, finalmente são menos I, constante de estrutura do grupo, né? Nesse caso, a constante de estrutura é o F e M, N. Então, tem esse menos I aqui, mas com esse I aqui
se junta através disso. Então, essas são as transformações desses campos, que devem ser uma invariância desse lagrangiano. Nesse caso, o lagrangiano é invariante, não só a ação, o lagrangiano já é invariante. E tirar essa identidade de ordem. Então, fazer uma coisa, cada campo vai ser acoplado com uma corrente, faz a variação dos campos, vai ganhar aquela expressão das correntes, das derivadas funcionais, né? De W em relação aos campos, e aí substitui isso igual a zero, né? Aquela soma de todas as variações, e vai ganhar uma identidade que vai poder ser derivada em relação aos campos para tirar as relações de recorrência. Então, são exercícios simples assim, não estou dizendo que são trabalhosos, mas são simples, porque a simetria é global. Então, na aula da outra vez, no encontro anterior, a gente falou já da renormalização da QED, como é que a gente praticava, né, usando, por exemplo, métodos de regularização dimensional. Aqui. E tinha pego o seguinte, então, a nossa ideia é essa. Nosso lagrangiano, já tínhamos o lagrangiano da QED, o lagrangiano, vamos dizer assim, clássico, mas o lagrangiano com os chamados contratermos. A gente tinha feito isso, né? Então a gente tinha o lagrangiano clássico de partida vamos começar, menos o quarto, né, de f mini ao quadrado. Aí a gente jogava o contratermo, sabendo já que no power count, então a teoria é renormalizável, a gente acrescentava aqui menos o quarto, né? A gente chamava do contratermo KA associado ao f mini ao quadrado. Então isso é o que acontece com o foco. Aí a gente tem agora o velho, o elétrico. Tanto o elétrico positivo. Então a gente tem aqui mais I, psi barrado, mi, psi, mi. Perdão, mais mi, demi, psi. E aí a gente acrescenta o contratermo, né, mais um mi, e vamos ter o contratermo associado ao psi, psi barrado, mi, demi, psi. Depois a gente tem o termo de massa ferro. Então, menos m psi barrado psi. Aí vamos ter o contratermo associado ao termo de massa. Kn psi barrado m psi barrado psi. E depois o termo de acoplamento, que é menos, aí a gente botava o E, e aí a gente falou, fez aquela argumentação que a gente está escrevendo o lagrangiano de 4 contratermos, com 4 menos epsilon dimensões, né? Então a dimensão D igual a 4 menos epsilon, e aí a gente introduzia a parâmetro de massa, F sobre 2, psi barrado, psi ali, e aí o contratermo do vetor, o contratermo associado à função de 3 pontos, né? Que é essa função aqui. Do power count, né? A gente tem 4 menos 3 vezes do número de menos 3 vezes do número de linhas fermiônicas externas, vai dar 3 menos o número de linhas fotônicas externas. Então, esse gráfico logo é divergente. Então, essa divergência logarítmica que acontece aqui, ela induz esse contratermo aqui, que a gente vai chamar de capa vértice. E aí aqui a gente vai ter mi f sobre 2, psi errado, não mi, psi, opa, então essa é a ideia. Sabe, faz power count, primeiro ponto que a gente já falou, power count. É power count renormalizável, identifica as funções de Green que vão divergir, e aí, justamente, o fato dela ser renormalizável garante que cada termo do lagrangiano vai receber, em princípio, um contratermo independente. Mas, lógico, não tem simetria de gauge. A simetria de gauge, ela mistura a parte cinética, né, com a parte de interação. Por quê? Porque o Fermi, ele vem com a derivada covariante. Então, alguma coisa, essa derivada covariante, ela vai misturar o termo, quer dizer, a transformação de gauge vai fazer com que haja uma contribuição para a parte cinética, mas vai aparecer uma contribuição ao mesmo tempo para a parte de interação. Aqui varia o psi, aqui o psi barrado psi invariante, mas o amigo fica aí. Então, vamos dizer, isso é que vai gerar essas relações entre as constantes de acoplamento e os parâmetros, entre as massas e as constantes de acoplamento. Aqui a gente só tem uma massa. A pergunta é, poderia eu introduzir uma massa por fóton? Quer dizer, será que quando a gente for considerar as correções em duas telas externas de fóton,
que é o que vai corrigir o propagador do fóton. Será que o polo do propagador do fóton ele vai ser shiftado ou ele vai se manter zero? Né? A identidade UOL vai nos dizer, não, o polo do propagador continua zero. Mesmo que eu tivesse introduzido, né, um termo de massa, poderia ter colocado assim, não tem termo de massa no fóton, mas eu tivesse introduzido um termo do tipo meio, vamos colocar assim de um kappa m, vamos dizer, kappa, fóton massivo, a mi, né? Se eu tivesse introduzido esse termo, a identidade vai me dizer que esse termo é zero. Então, ou seja, o fato da teoria ser renormalizável já nos diz que para cada termo do Lagrangiano eu vou ter que associar uma constante de acoplamento. No caso da teoria escalar, a gente vai ver que o vértice que é invariante de Gauge, que é puramente de matéria, ele não envolve a constante de acoplamento de Gauge. Então eu vou ter que introduzir, mas o Power Count impede um termo desse tipo, vamos ver. Então a gente tem que introduzir esse termo já no Lagrangiano clássico. Mas aqui não, a teoria é renormalizável, nós identificamos todas as divergências, são a função de 2 pontos do fóton, a função de 2 pontos do férmio e a função de 3 pontos. Claro que o Power Counting, a função de 4 pontos do férmio, né, que é 4 menos linhas externas de fóton menos 2 meios de linhas externas de férmio. Nesse caso, se eu não tiver nenhuma linha externa de férmio, mas tiver 4 linhas externas de fóton, isso aqui daria log divergente. Então, mas a gente vai ver que pelas identidades de log, essa divergência vai acabar sendo, vai ficar finita. A divergência logarítmica é atenuada por uma finitude. Então, tá aqui, essa é a ideia. Por que a gente está colocando isso? Porque a gente precisa relacionar o que a gente chama de campo renormalizado com campo interno. Então, a nossa convenção foi essa. Esse 1 mais kappa a gente vai chamar de CA. Então, eu vou introduzir 1 mais kappa. Isso aqui vem enquadrado no campo do fóton. Então, eu vou redefinir o campo do fóton que está ali, que é o que a gente chama de campo renormalizado, e isso aqui vai me chamar o campo aberto. Então, isso aqui, vou colocando aqui, já vai me dar origem, né, ao chamado Lagrangiano beta, que vai ser menos o quarto do F, mi, mi. Então, juntei aqueles 2 campos. Né? Agora, vamos fazer a mesma coisa no campo do férmio. Então, eu vou ter, esse, na verdade, esse CA aqui é raiz quadrada de 1 mais kappa. Os psi que eu vou colocar aqui, já que estou indo rápido, a gente já falou disso outra vez. É 1 mais kappa psi, raiz quadrada, né? Isso vai atuar no campo do férmio, e a gente vai chamar isso aqui de campo do férmio renormalizado. A gente começa, então a nossa ideia é, começa com o Lagrangiano, já que a teoria é renormalizável, eu começo com o Lagrangiano em princípio renormalizado, um índice de renormalizado. Com o que é no renormalizado, eu faço os cálculos a um loop, por exemplo. E aí, com isso, eu vou jogar as constantes que vão ser infinitas, para redefinir os campos. Depois que eu jogar as constantes infinitas no campo renormalizado, eu vou estar ganhando as grandezas B. Essa aqui é a ideia. Então, a gente termina com um Lagrangiano B, que tem que ter a mesma forma que o Lagrangiano de partículas. Pode falar. Perceber essa linguagem renormalizada, pega tudo. Oi? Em termos de infinito, finito. Isso, então. Em princípio, né, a gente está partindo de um Lagrangiano finito. Mas aí, quando eu introduzo as correções quânticas, né, devido aos integrais de loop, vamos ter divergências. E aí eu vou jogar aqui, esse kappa vai ser justamente o contratermo, né, que vai eliminar o infinito. Quando eu calcular esse gráfico aqui, a gente mostrou aquele modelinho brincando da outra vez de uma dimensão. Então, esse gráfico, vamos dizer, vai gerar um infinito. Então, quando eu jogar esse contratermo aqui, eu vou jogar com o menos infinito. Vou jogar o contratermo, porque quando esse gráfico aqui for calculado a partir do Lagrangiano original, ele vai gerar um infinito. Então, o Lagrangiano de contratermo, ele já vai colocar o menos infinito que vai comer o infinito que foi gerado pelo cálculo feito com o campo renormalizado. Então, esses contratermos vão aparecendo, né, à medida que eu vou, com um sinal oposto à medida que eu for calculando os infinitos associados a cada função de Green.
Então, o que é infinito, Dória? Isso aqui é infinito. Isso aqui vai ser raiz quadrada de 1 mais kappa A. Mas esse kappa A tem um infinito dentro dele. Então, esses campos, isso aqui é infinito, isso aqui, vamos dizer, em princípio, seria a grandeza tratada, infinito, e esse campo, o que é dela é infinito. Então, está aqui. Aí agora a gente vai jogar. Quer dizer que a lagrangiana ali é finita. É finita. Você parte de uma lagrangiana infinita, e aí, à medida que você vai gerando os contratermos que são infinitos, você vai agrupando eles para definir as grandezas. A gente tem que entender que você tinha um infinito e misturou com outro infinito. Isso. O infinito vai para cá. Porque muitas vezes a pessoa pensa, eu vou começar com a teoria Bernoulli, porque a teoria Bernoulli é uma teoria nula. Então não tem convenção quântica. Não. Essa notação Bernoulli pode ser assim, enganosa por isso. Eu vou começar, já que a teoria é renormalizada, vou partir do pressuposto, eu vou partindo da teoria já com as grandezas finitas, para eu poder calcular o núcleo. Eu vou calcular o propagador, então ao núcleo eu tenho propagadores e vértices. Coloco nos gráficos de Feynman, vou ganhar infinito. E aí esse infinito que vai aparecer, eu vou querer reabsorver nos campos e nos parâmetros físicos, né? E aí, quando eu absorvo, é que eu vou ganhar as grandezas velhas. Então, o lagrangiano, quando a gente coloca o lagrangiano velho, o lagrangiano velho, vamos dizer assim, é o lagrangiano de partida mais o lagrangiano de contratermos. Desse lagrangiano, eu vou juntar tudo para definir o que é o velho. Agora, lembre-se que aqui dentro temos infinitos. Então, os infinitos vão cancelar os infinitos que vão aparecer no top. Mas é isso aqui. Isso aqui vai me gerar a parte BR do fórum. Isso aqui com esse aqui vai me gerar a parte BR do FER. Agora a parte de massa. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter eu vou juntar. Colloide. Pode falar agora o quê? Eu sou um padeiro de colloide. Um padeiro de colloide? É. Eu estou medindo lá. Tá. Quem que eu estou pegando? Você está pegando as grandezas físicas. Você vai medir as massas, você vai medir as coisas. Você vai pegar o renormalizado. A palavra renormalizado, que é a finita. ela está pegando justamente a palavra certa. A palavra certa, a palavra física, exatamente. A massa física é a massa renormalizada que vai aparecer no polo do propagador, renormalizado. O que não é renormalizado, aí tudo é infinito. O que não é. Uau, sim. Porque na verdade, esses terras são infinitos. Então, aqui a gente gerou esse termo aqui. Isso aqui, ó, é normalizado. Isso aqui é normalizado, isso aqui é normalizado. Só que, vou chamar isso aqui agora de 1 mais kappa m, vou chamar de Cn. Então, não estou escrevendo só para ter cuidado, né? O Ca é raiz quadrada de 1 mais kappa A. O Zpsi é 1, é raiz quadrada de 1 mais kappa psi. Agora, o Cm é simplesmente 1 mais kappa m, porque não tem quadrado aqui. Aqui tem uma raiz quadrada, porque tudo é quadrado nos campos. Então eu pego uma raiz quadrada para um campo, a outra raiz quadrada para o outro campo. Aqui não, é linear na massa. Porém, aqui, essa grandeza renormalizada que está aqui, psi renormalizada é Zpsi a Zpsi a menos 1. Então vai aparecer aqui Zpsi a menos 2, então isso aqui vai ficar. Isso aqui eu vou chamar de Cm, que é o contratermo de massa, o termo de massa. E aqui vai ter o M normalizado. Agora, eu vou substituir isso aqui pelo Zpsi a menos 2 psi beta. E aí, isso aqui vai se juntar tudo para dar o que a gente vai chamar de massa barra de 5. Isso, obrigado. E aí, o que eu vou chamar de massa beta, para mim vai ser contratermo de massa, então a gente vai ter o Cm, que é 1 mais kappa m, Zpsi a menos 2, isso aqui, vezes a massa renormalizada, é isso aqui que eu vou chamar de massa beta. Então eu vou juntar, então você vai ficar massa beta, psi barra psi, que é o termo de massa original. Né? Então, na renormalização da massa, a constante de renormalização da função de onda, isso aqui a gente chama de renormalização da função de onda do fóton, que é o campo do fóton, renormalização da função de onda do ferro, que é o campo do ferro. Agora, a renormalização da massa, né, envolve o contratermo de massa e a renormalização da função de onda. Então, aqui vai aparecer menos
Podia nos explicar, José, Pode falar. essas letras que você botou aqui. Pode falar, que eu vou lá, cara. Eu vou lá, vai. Entende? Essas letras que você botou aqui. É renormalizado, vera. Então, isso tudo, então vou fazer assim, eu começo com tudo renormalizado. Quando eu coloco aqui, estou dizendo que eu estou trabalhando. Depois que eu vou juntar tudo, eu estou juntando dela. Tá? Eu começo assim, menos classicamente, eu tenho f ao quadrado. Agora você, teoria renormalizável é. Então vamos começar com menos 1/4 do f renormalizado em ao quadrado. Aí quando eu fizer o cálculo, não só esse tempo, fizer o cálculo usando o vértice, tudo renormalizado. Então eu parto, vamos dizer assim, eu parto do Lagrangiano renormalizado. Então, já que eu sei que a teoria é renormalizável, eu encaro o meu Lagrangiano clássico como sendo, vamos dizer assim, Lagrangiano renormalizado classicamente, que vamos dizer assim, é uma redundância em dizer. O Lagrangiano clássico é o Lagrangiano renormalizado a trilevel, a nível A, sem correção de lucro. E aí então eu começo, menos 1/4, vamos dizer, de f renormalizado, μ ao quadrado, mais I psi renormalizado, gama μ de μ psi renormalizado, menos M psi renormalizado, e o termo de acoplamento, menos μ elevado a f sobre 2, é psi renormalizado, gama μ psi renormalizado a μ. Isso que está fazendo quadro. Oi? Está ali, exato. Então eu comecei assim. Aí agora eu vou começar a jogar, vou começar com esses valores, com esse Lagrangiano aqui, eu vou calcular as regras de Phi. Então, quer ver, o propagador do fóton. Eu tenho o propagador do Fermi. Vou ter a função de vértice. Tirei a função, os 3 elementos para fazer o cálculo dos gráficos do Phi. Aí vou calcular, o primeiro gráfico que eu vou calcular vai ser a polarização do vácuo. Função de ondas de 2 pontos do fóton. Quando eu calcular esse gráfico aqui, vai sair um belo infinito. E vai ter o infinito, eu vou chamar de. Esse infinito aqui ele vai ser exatamente da mesma forma que o termo original. Vai sair alguma coisa que vai ser infinito vezes f μ renormalizado ao quadrado. Aparece o infinito. O que eu faço? Eu jogo aqui o menos infinito. Então, meu contratermo é menos infinito f renormalizado μ ao quadrado. Por quê? Porque quando eu fizer o cálculo aqui, vai aparecer isso. Vai aparecer essa contribuição nova para a ação. Mas essa contribuição que eu juntei com menos infinito vai matar esse infinito. Então, o que vai sobrar vai ser a parte finita, que é infinito mais finito. Então, a parte infinita que sai daqui, ela é cancelada pela parte menos infinita que eu coloquei a mão. E aí, quando eu começar a colocar esses menos infinitos aqui, que vão cancelar os infinitos que vão aparecer desse cálculo inicial, é que eu vou juntando para chamar de Baire. Então, a minha grandeza Baire, ela vai ser o ponto original de partida do renormalizado, mais os contratermos escritos em termos dos campos renormalizados também. Então, esse contratermo que é infinito, está saindo aqui do campo renormalizado. E aí eu junto para formar o campo Baire. Então, o BR é a parte finita. Infinito, o BR é a parte infinita. Aquele L clássico, mas L contratermo. Então, aqui é o L clássico. Isso se chama de. Isso aqui é o L clássico. Aqui é Deu para entender. E aí, quando eu jogo o contratermo, eu já estou levando, já calculei os infinitos. E estou colocando os contratermos, está dizendo, são os termos que vão matar os termos infinitos. São os contratermos infinitos. Esse ali é a parte finita. Esse Lagrangiano ali. Esse Lagrangiano, esse aqui, exato. Esse agora vai ficar finito. Porque esse infinito aqui vai cancelar esse infinito. Vai cancelar o infinito que sai do cálculo aqui. E esse você está chamando de LR. O que eu estou chamando de LR é esse aqui. É o Lagrangiano com os contratermos. Porque qual é o papel do contratermo? É matar os infinitos. Certo. Então o Lagrangiano renormalizado é aquele que não tem mais infinito, porque eu coloquei os contratermos para matar os infinitos. Então, o f μ ao quadrado, ele tem infinito.
O F ao quadrado tem infinito quando eu introduzo essa correção. Você aqui. faz isso aí. E aí, tá. Então tem esse E infinito. daí você agora vai jogar o KA. Isso. Ok. Então o KA, mas aquele ali, Mas é o finito. finito. Isso. Mas aí para isso, Eu também a nomenclatura. Então, assim, pois é, aí para isso eu precisei definir esse campo que é infinito, porque esse coeficiente aqui é infinito. Então aqui tem 1 mais kA, raiz quadrada de 1 mais kA. Então esse infinito está dentro disso aqui, essa grandeza aqui. Então, ela é uma grandeza infinita, certo? Eu estou jogando aqui dentro, depois eu vou fazer a volta, nós vamos voltar depois para aquilo, para ver como é que o que é BR, então, o que você está dizendo é o seguinte: apesar do lagrangiano ser BR aqui, esses objetos aqui estão incluídos contratermos. Então, quando eu fizer os cálculos aqui, eu vou ganhar as grandezas finitas, porque os contratermos já estão embutidos aqui. Quando eu substituir isso aqui, o que eu vou fazer quando eu substituir isso aqui? Isso aqui vai ser menos 1/4 de, vou botar assim, vamos chamar direto, isso aqui vai ser menos 1/4 de, aqui tem um CA a meio, tem um ZA e aqui tem um ZA, então vai ficar menos 1/4. Talvez a gente faça o seguinte, para evitar problema, vamos chamar, deixa eu botar, vou botar o raiz do ZA, geralmente vou botar ZA a meio. Então já vou, para definir todo mundo, por exemplo, esse CA aqui, é definido como sendo 1 mais kA. Quando esse está colocado esse meio aqui, é porque eu estou absorvendo a raiz de 1 mais kA no A e a raiz de 1 mais kA no quadrado, né? Então eu vou botar todos esses termos aqui, raiz de meio, tá? Aqui vai ficar ZN, aqui vai ficar a menos 1. Então eu estou definindo assim, aquele primeiro termo, o que eu tinha? Dmi, vamos colocar assim, dmi ani renormalizado ao quadrado. Vou jogar o termo kappa a dmi ani renormalizado ao quadrado. Então eu vou juntar 1 mais kappa a, que eu vou chamar de ZA. E aí eu vou ter ZA raiz quadrada entra aqui, um A, e a outra raiz quadrada entra no outro A, porque esse termo é quadrático em A. Então eu estou chamando de, estou mudando a notação, vou botar ZA meio aqui, ZA meio aqui, mas lembrando que ZA é 1 mais kappa A, Zpsi é 1 mais kappa psi, certo? E aqui eu tenho ZM aqui, então vai aparecer a potência menos 1, tá? Em vez de menos 2. Mas então o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, quando eu abrir isso aqui vai ficar menos 1/4 de, tem um Z a meio aqui, tem um Z a meio aqui, vai ficar menos 1/4 de ZA F mini renormalizado, F mini renormalizado. Tá, estou escrevendo isso aqui. Agora, quem é esse ZA? Esse ZA automaticamente é 1 mais kA. Então, quando eu abrir esse termo aqui, emerge essa parte finita, que é o original, e emerge o contratermo automaticamente vai sair daqui. Então, o contratermo já está embutido aqui dentro da grandeza dela. Quando eu for fazer esse cálculo aqui, com tudo que é só renormalizado, eu vou tirar o infinito aqui. Aí esse infinito vai ser absorvido por esse menos que vai aparecer aqui. Eu vou botar aqui esse contratermo com o sinal menos, né? Quer dizer, o contratermo que eu estou colocando lá, ele tem exatamente o sinal oposto do infinito que vai aparecer. Então, quer dizer, quando eu escrevo o lagrangiano BR, já está embutido dentro de cada termo I o infinito que é preciso aparecer para apagar, cancelar o infinito que é gerado pelos cálculos feitos pela grandeza renormalizada. Quer dizer, eu parto com tudo renormalizado, faço os cálculos a um loop e vou gerar infinito. E aí depois esses infinitos é que vão ser absorvidos aqui. Então, quer dizer, aqui dentro, quando eu escrevo o lagrangiano BR, na verdade eu estou escrevendo o lagrangiano renormalizado mais os contratermos calculados em cima do lagrangiano renormalizado, a partir do lagrangiano renormalizado. Essa é a ideia. O procedimento é esse. A gente sempre se confunde porque Claro. acaba o LDS se tornando o mais fundamental para poder, o LDS, quer dizer, quando você coloca aqui, abre isso aqui em termos dos renormalizados, os contratermos naturalmente aparecem. Eles saltam fora daqui. Quando você substituir esse FBR pelo F renormalizado, né, você já vai estar, quer dizer, aqui dentro você tem BR, então você vai produzir aqui um CA F renormalizado ao quadrado. E aí dentro desse CA já tem o termo original 1, que é o F mini, mais o KA.
Que aí vai trazer o infinito que vai cancelar certa peça que é. Mas então, aquele L clássico com série contratempo, ele se torna um LBR. Isso, depois que você joga os contratempos, você torna o LBR. Você junta tudo no LBR. O LBR ele está todo condensado, ele é igual o lagrangiano de partida. Você está usando assim uma maneira mais entendível, né? Assim, você diz, bom, eu estou com esse lagrangiano ali, ele é ali, você mostrou que é infinito, bota uma parte infinita para matar. Então, o princípio isso aí. Quando você junta tudo, você organiza tudo bonitinho sobre a forma de LBR. Daí você faz uma redefinição de campos, etc. Mas daí você cai no LBR. Isso. E daí o que eu fico confuso é o seguinte, que você estava dizendo, esse lagrangiano aqui, ele é finito. E o LBR agora é infinito. O LBR é construído em termos de grandezas infinitas. Mas quando eu abrir essas grandezas aqui, elas vão ser finitas, mas infinitas. Porque olha só, o que sai daqui desse FBR ao quadrado é cada BR tem CA menos AB. A matança de finito com infinita não é LBR. Está dentro do BR. Porque dentro desse aqui vai sair vai sair um ZA a potência 1. ZA daqui no ZA daqui. Então vai ficar 1 mais kappa A. F renormalizado, F renormalizado. Então, isso aqui é aquela parte inicial. E aqui é que está o contratempo. Então, esse contratempo que está aqui vai matar o infinito que sai quando eu faço o cálculo usando os campos renormalizados, usando os propagadores, as funções de vértice. Então a pergunta simples é a seguinte, um físico experimental, ele trabalha com a LBR? No fundo, o que ele está obtendo de resultado é a partir do LBR, porque o LBR já está levando em conta os contratempos que vão matar os infinitos. Então, o número, como dizem assim, o número está no LBR. Sai do LBR, mas o número é a grandeza renormalizada. Como? O número é a grandeza finita renormalizada, Isso, mas ela sai a partir do LBR. Depois, porque os contratempos saem e vão Então, jogar. ficou assim, mesmo, aqui você diz, o L clássico, mas L contratempo, É que vai me dar o LBR. é o LBR. Isso. Então o LBR ele inclui os contratempos. Então, ele tem os infinitos dentro dele, mas só que quando eu abro ele vai gerar justamente o renormalizado e o contratempo. O contratempo já vai matar os infinitos que saem do cálculo com as grandezas renormalizadas. Porque às vezes o que nos confunde, os livros se confundem muito, é justamente você coloca um LBR como infinito. Ele contém os infinitos. Ele contém o infinito, essa é outra história. Mas, digamos, o número experimental que é ter. Está dentro. Vai ser o número experimental, que é o número renormalizado, que sai usando o Lagrangiano BR. Porque o Lagrangiano BR ele já tem os contratempos para você. Quer dizer, quando eu te dou isso aqui, pressupõe que eu já fiz os cálculos, já sei quais são os infinitos, já joguei os infinitos, então ele simplesmente me dá de presente o Lagrangiano que eu preciso, mais os infinitos que eu preciso para cancelar os infinitos que vão aparecer. Quer dizer, Isso é importante, tem que deixar isso bem claro. A licença que o Tom Monaga, lá, aquele pessoal teve, como que se chamava quando você viajava naqueles impérios, você tinha uma licença que você ganhava. Salvo-conduto? Lá o Marco Polo, viajava. Bom, estou falando disso, o salvo-conduto que você tinha, você tem esse, bom, lá o Tomão Granada, aquela turma ganhou um salvo-conduto de botar o L em contratermo. Isso. Ali está a está aí, que você joga o contratempo para matar o infinito, o processo dele. Se você tiver esse direito, Isso. e daí o resto é, vamos dizer... Mas manipulação calculada. Quer dizer, quando você vai calcular, né, vamos dizer, você estava fazendo QED. Então a gente fez QED clássico. QED eletrodinâmica clássica. Né? Então a gente faz tudo com aquilo que é infinito. Aí quando eu vou colocar as correções quânticas, então, calculei o propagador do fóton. Menos I sobre K2 beta-Mi. Calculei o propagador do elétron. Elétron posso, gama mi, Pmi, mais N sobre o P2 menos N2, está lá. E calculei a função de vértice. Menos I é, gama mi, menos I é
2, gama mi. Então está aqui. Vou calcular esse gráfico de Feynman. O que eu estou colocando aqui? Esse propagador. O que eu estou colocando aqui? Esse propagador. O que eu estou colocando aqui? Esse vértice. O que eu estou colocando aqui? Esse vértice. Eu vou obter alguma coisa que vai ter E2, mi elevado a epsilon. E aí eu vou ter esse propagador fermiônico, um gama mi aqui, outro propagador fermiônico, um gama mi aqui. Então eu vou ter uma função de Green, a mi, quer dizer, eu vou ter uma função de Green do tipo G de mi. Só que essa função de Green tem um infinito, que é uma integral. Dessa integral aqui, vai sair um infinito. Então eu estou calculando tudo com grandezas que eu manipulo. Isso aqui é a massa. No princípio, a trileves é a massa do elétron. Essa aqui, então, essa massa que vai aparecer aqui é a massa do elétron, o parâmetro de massa, vamos colocar assim. Então, eu calculei essa função de Green, ela deu infinito, mas mais uma parte finita, claro, que é a polarização do fato. Tem aquele chamado tensor Mini, que é dado lá em termos de Log, as funções lá, arco tangente, tem vários tipos, né? Para capa 2, menor que zero, momento tipo tempo, tipo luz, tipo espaço. Mas a gente calcula essa função de Green. Fiz tudo isso com as regras de Feynman, a trileve, tudo finito. A partir disso eu ganho uma grandeza infinita. E aí o que eu tenho que fazer? Vou jogar o contratermo, que tem esse menos infinito, que vai matar esse infinito que sai daqui. Então aí eu junto isso na grandeza beta. Para eu calcular o contratermo, eu usei as grandezas a trileve, que são consideradas as renormalizadas. Então esse beta que vai aparecer ali, ele está levando em conta esse menos infinito que eu coloquei para cancelar esse mais infinito. De tal modo que, quando eu pegar esse lagrangiano beta e for calcular as regras de Feynman, eu não vou ter só essa regra de Feynman. Eu vou ter que acrescentar a essa regra de Feynman aqui alguma coisa que vai ter aquele menos infinito, eta mini, né? Que quando que vai dar o ami, né? Que na verdade é menos infinito eta mini, e quando eu calcular isso aqui, com esse infinito, eu vou ter uma nova regra de Feynman que vai me dizer o seguinte: depois do cálculo, a um loop feito, eu vou ter esse gráfico aqui, com esse loop infinito, que a gente coloca geralmente aqui, essa cruzinha aqui, que agora é o propagador corrigido. Propagador corrigido, como um infinito, mais o propagador com o contratermo. Aí eu junto isso com isso aqui, esse contratermo aqui vai matar esse infinito que está aqui, e é isso que vai me dar a grandeza dela. Eu te pergunto então o seguinte: a gente quando em física tem que tomar cuidado. Quer dizer, a pedra está caindo e não está subindo, né? Uma pedra está caindo e de repente pode agora está subindo a pedra, porque eu estou vendo, eu mudei a direção da minha cabeça, né? Bom, eu estou perguntando, você fez aí você tinha uma pedra caindo, a feminina, ao quadrado, e de repente, não, agora eu vou botar uma outra história nisso aí. E a gente pergunta, bom, essa pedra vai subir ou vai continuar caindo? Daí, o que eu te pergunto é o seguinte, quer dizer, tem umas coisas que sempre são gerais em física. Para você botar aquele outro termo, você tem que ter alguma coisa geral. Você acha que essa coisa geral é que a simetria de Gauge foi preservada? Quando você botou esses contratermos, vamos dizer, eles não violaram a simetria de Gauge, estão dentro. Isso que deu o alibi para fazer o que quer? Mais geral do que isso. Você precisa uma teoria de Gauge. E se não for uma teoria de Gauge, também é isso que acontece. Eu tenho uma teoria clássica que tem simetria. Então a pergunta é, quando você quantiza a teoria, você vai mudar, você vai adulterar completamente a sua teoria. O campo não é mais clássico. O campo é um operador, né? Vamos dizer assim, é uma distribuição do espaço de operadores. Então o campo tem um caráter operatorial, né? O comutador do campo com o seu momento, né? É um delta de Dirac, né? Então a gente tem lá, olhando as regras de comutação canônica. Então o campo passa a ser uma distribuição. Então, quer dizer, quando você vai quantizar, você está trazendo relação de incerteza. Você está substituindo os campos, que são funções clássicas, por operadores com valores no espaço de distribuição. Então, a tua teoria, do ponto de vista matemático, ela muda completamente. O que você vai estar multiplicando quando você calcula um gráfico? Você está multiplicando de propagadores.
propagadores são funções de gain, tem delta. Você está multiplicando delta por delta. Você está multiplicando, você está colocando 1 sobre D'Alembertiano mais N2 delta de x menos y. Isso aqui é o propagador do campo escalar que vai embora, no espaço de configurações. Quando você calcula esse gráfico de Feynman aqui, né, vamos pegar o campo escalar, vamos isso aqui. Se você calcular a teoria Phi3, um trivértice escalar, vamos dizer. Então o que você tem aqui? Você tem aqui esse vértice aqui é, vamos dizer assim, I, constante de acoplamento G, φ a terceira do ponto X. E aqui você tem I, G, φ a terceira do ponto I. O que você está fazendo? Esquece o I, esquece de dar um G2. Aí você tem um φ que fica na linha externa. Você tem outro φ que fica na linha externa. Mas você usou um φ de x com um φ de y para formar esse propagador. Então você está colocando aqui 1 sobre D'Alembertiano mais N2 delta de x menos y. E depois aqui você está pegando o outro propagador, que é 1 sobre D'Alembertiano na coordenada x, né? Mais N2 delta de x menos y. E aqui tem o φ de y. Está lá. Aí você vai agora colocar tudo no espaço de Fourier. Então você vai ter aqui as pernas externas, você vai ter basicamente aqui, isso aqui que vai dar origem ao loop. Então esse delta aqui vai ser integral em D4K 1 sobre K2 menos N2. Esse cara aqui vai ter um D4 L1 sobre L2, né? Você tem uma integral de Fourier para esse delta e outra integral de Fourier para esse delta. Mas você está integrando x em y. Então você vai ter integral em x, integral em y. Aqui, claro, você tem uma delta, a delta virou uma exponencial, você tem e elevado a kx vezes e elevado a zero. Menos kx menos y. Então, quando você tem essa integral em x, você vai ter aqui kx, então você vai integrar em x e em y. Então, quando você integrar, e vai estar integrando em k. Então, quando você integrar em k, por exemplo, né, deixa eu ver aqui, você vai ter, aqui vai te dar uma integral em x, aqui vai te dar uma integral em y. Perfeito. Aqui você tem esse k, e aqui você tem esse k aqui, tá certo? Beleza, aqui, perfeito. Aqui você está, aqui é verdade, x menos y, e aqui é y menos x. Você vai substituir o delta de x, é exponencial de i, kx menos y, é exponencial de l, x menos y. Então, você vai juntar o x daqui com o x daqui, vai ficar k mais l. Quando você integrar em k, você vai produzir um delta de, quando você integrar em x, perdão, quando você integrar em x, você vai ter kx e lx. Menos kx mais lx. Você vai ter um delta de k menos lx. Quando você integrar em x, você vai produzir um delta de k menos l. De k mais l, não importa. Você integrou em x, eliminou a integral em x, mas ganhou um delta de k menos l, que vai, por exemplo, eliminar esse l aqui. Aí esse delta você vai usar. Então você vai ficar, esse l vai ficar k. Então no final do dia, você vai ficar com uma função, esse cara aqui vai ficar 1 sobre K2, e esse cara aqui vai ficar 1 sobre K mais L ao quadrado. Isso integrado em K. Então você ganha, a partir da gente, eu estou colocando isso por quê? Porque você está multiplicando distribuições que tem D'Alembertianos no denominador. Quer dizer, quando você passa para o espaço dos momentos, você fica muito mais tranquilo que tudo se torna algébrico. Mas aqui fica claro que você está multiplicando grandezas infinitas no mesmo ponto. Você tem delta de x menos y vezes delta de x menos y. O produto de duas deltas é uma distribuição muito forte. Então, isso, na teoria quântica, vai gerar infinitos. E aí a pergunta é, quando eu vou para a teoria quântica e eu gero todos esses produtos de distribuições no mesmo ponto, eu vou ganhando infinitos, será que as simetrias que estavam presentes numa região de partida, elas vão se preservar? Então essa é a pergunta. Quer dizer, quando você renormaliza, o que acontece com as tuas simetrias? Quando você renormaliza, ela é mais anterior ainda, quando você quantiza. Quando você quantiza, né, independente da teoria ser renormalizada ou não, o que acontece com as suas simetrias? Então, o que você imagina é que eu quero ter uma teoria quântica que mantenha as simetrias. Quais são as condições para que uma teoria quântica mantenha as simetrias que ela
tinha quando era clássica apenas, antes de eu quantizar. Aí tem o discurso das anomalias, essa teoria, a gente já sabe, hoje a gente tem técnicas para saber, a teoria vai ter anomalia, então a simetria não vai entrar na teoria quântica. Tem uma obstrução para que a teoria quântica carregue as mesmas simetrias. Mas se não tem anomalia, eu já sei identificar quando tem ou quando não tem anomalia, eu posso ir para a teoria quântica com uma grande expectativa e satisfação de que ela vai manter as simetrias. Aí eu vou ver, ela é renormalizável? Sim, ela é renormalizável. Então eu já sei que eu vou poder acrescentar os contratempos. Se ela é renormalizável na versão quântica, eu vou poder tirar as identidades de ordem, que vão me dizer se as constantes, na hora de eu renormalizar e alterar completamente aquilo que era clássico, será que essas constantes aqui vão jogar as coisas de cada, porque vão quebrar, né, a simetria de Gates? Será que quando eu renormalizar, eu vou ter garantia de que esse acoplamento aqui, existe uma relação entre esse termo e esse, na teoria clássica existe uma relação entre esse termo e esse termo, a simetria de Gauge me diz. Quando eu fizer uma transformação de Gauge aqui, vai ser compensada por um termo que sai daqui. Isso aqui é invariante de Gauge, mas isso aqui não é. Isso aqui também não é invariante de Gauge. Então, a variação de Gauge que está aqui compensa a variação de Gauge que está aqui. Então, no fundo, está tudo dentro da derivada covariante, para que esse termo junto com esse não é invariante, esse não é invariante, mas esse, a soma é. Esse é invariante, esse é invariante, esse é invariante. Mas nós temos um problema aqui. Esse termo não é invariante. Esse termo não é invariante. Mas juntos eles são. Então, na teoria quântica, será que eu vou perder esse equilíbrio? Ou seja, depois de eu jogar os contratermos, eu posso perder o balanceamento entre esse termo e esse termo. E aí a teoria quântica não é renormalizada, não é simétrica. Então, o que a identidade de ordem vai me dizer é que isso que se mantém, esse balanço, esse equilíbrio que se mantém aqui na teoria clássica, tá? Uma teoria invariante, uma grande chave invariante, ele vai perseverar a nível quântico. Quem vai me dizer isso é a identidade de ordem, que é a QED. Então, quer dizer, todo o problema que a gente tem é que quando a gente quantiza, a gente pode perder esses balanceamentos. Então, se eu quero que se eu sei que não tem anomalia, a teoria é renormalizável, eu vou jogar todas as constantes de acoplamento, depois eu vou ver. Agora, esse termo aqui, né, esse psi-beta que está aqui, né, ele tem essa constante de renormalização que está aqui. E esse termo que nós vamos jogar aqui, vamos jogar logo aqui para poder fazer a comparação melhor. O último termo que está falando, a gente já renormalizou a massa, então. A pergunta que a gente tem, sabe, José? Oi? É, se você estivesse lá em 46, 49, né? Sim. E você apresentasse esse Ka é feminino. Sim. Vai falar, infinito menos infinito. Pô, cara, não deve esse papo. Tem que ter um princípio geral. Que você diz, bom, eu vou botar o Ka é feminino ao quadrado, que eu estou obedecendo esse princípio geral. Sim. Daí a pergunta que tem é que, se o princípio geral é a simetria de Gauge. No caso da QED, no caso de uma teoria que não seja de Gauge, uma teoria que seja só invariante global, a palavra-chave é preservar a simetria. Quer dizer, você quer renormalizar preservando a simetria. Porque você quer quantizar. Mas a quantização, inevitavelmente, vai te trazer infinitos. E aí eu tenho quantizado, mas com infinitos. Agora eu quero ter quantizado, tenho os infinitos, mas eu quero que ela seja, mantenha a simetria. Então, o problema todo é você ter os contratermos, quer dizer, você ter os infinitos mexendo drasticamente na tua teoria, mas no final do dia ela é simétrica. Depois que esses infinitos estão lá dentro, os infinitos são comportadinhos, né? De tal maneira, a gente vai ver pelas identidades de ordem, esses epsi, vamos mostrar só por que isso vai ser importante. Deixa eu fazer esse último cálculo. Então, quando eu for renormalizar cada vértice, então eu vou ter, o tempo que vai aparecer vai ser menos mi kr sobre 2, aí o R que está ali é o R renormalizado. Aí eu tenho, vou jogar aqui, então vou pegar aquele tempo menos mi R renormalizado, psi renormalizado, parado, gama mi, psi renormalizado, a mi renormalizado. Aí vou jogar o contratermo, menos mi R sobre 2, R renormalizado,
KV, aí vou ter psi renormalizado, gama mi, psi renormalizado, ami renormalizado. O que eu posso fazer com esse termo aqui? Eu vou juntar isso, eu vou ter menos IAF sobre 2. R renormalizado. 1 mais KV. Aí vamos ter psi renormalizado, gama mi, psi renormalizado, ami renormalizado. Então, joguei a função, joguei o contratermo do vértice. Então, esse termo aqui eu vou chamar de ZV, a normalização do vértice. Aí, aqui eu vou ter psi R, 2 vezes. Então, eu vou ter Z psi a menos meio, Z psi a menos 1, psi bar, barrada, gama mi, psi bar. 1 mais KA, Apareceu um menos 1. Aqui, olha só, deixa eu colocar. A minha potência é positiva, né? Aqui é o B, aqui é positivo. Quando eu substituir o renormalizado, vai aparecer menos meio. O psi renormalizado é Z psi a menos meio psi B. Eu vou escrever tudo em função do 10. Então, eu tenho isso tudo aqui com renormalizado. Ficou menos sobre 2, aí eu vou ter 1 mais KV. Aí eu vou ter psi renormalizado, psi renormalizado, a mi renormalizado. Agora, cada renormalizado vai pegar um ber. Vai ficar por menos 1, meio, né? Menos 1, aí vai ficar psi ber, gama mi, psi ber. E o ami renormalizado vai pegar um ZA a menos meio a ber. Então agora eu posso definir uma constante de acoplamento ber, que vai ser ZV, a função do vértice, Z psi a menos 1, ZA a menos meio, e aí eu vou chamar isso aqui de R, vou chamar isso de R. Então, aí olha, a questão que está é essa. Antes, na teoria clássica, esse termo aqui não é invariante gauge, esse também não é, mas os dois juntos fazem a teoria ser invariante gauge. Aqui, a carga, agora depois que eu joguei todos os contratermos, apareceu isso tudo, até o A apareceu, apareceu o A, o psi e o vértice. Então, esse infinito, antigamente eu tinha a variação de gauge do psi e a variação de gauge do A, essas duas coisas se equilibravam, mas agora apareceu o infinito, está mexendo com tudo. Então, será que depois que eu tiver tudo isso aqui escrito em função do ber, então vou escrever esse termo aqui que ficou mia f de 2 é ber. Depois que a gente introduziu os contratermos, aí aqui ficou psi ber, ami ber. Então, joguei os contratermos aqui, absorvi. Então, a renormalização da carga, a renormalização da carga, vou colocar aqui, né? Então, eu teria que o Z, a carga ber, ela vai ficar ZV, Z psi a menos 1, ZA a menos meio, e aí a carga renormalizada. Então, isso aqui é que é a renormalização da constante de acoplamento, que são ZR. Então, para eu renormalizar a constante de acoplamento, eu tenho o infinito do vértice, o infinito da função de onda do psi e a função infinita da função de onda do fóton. Então, a renormalização da carga, ela é um misto de todas as renormalizações. Tem o infinito do vértice, tem o infinito do psi e tem o infinito do A. Então, na hora de eu calcular a função beta, por exemplo, da QED, eu teria que estar trabalhando com essa constante efetiva. Isso aqui é que renormaliza a carga. Então, a renormalização da carga não é só a carga em si. A renormalização da carga é a renormalização do vértice junto com a renormalização da função de onda do Fermi, junto com a renormalização de onda, a renormalização da função de onda do fóton. Então, é isso aqui. Agora, o que essa identidade de ordem vai me dizer? Vamos fazer, eu já estou vendo, não vai dar tempo, mas não. Você vai ver, a identidade de ordem vai me dizer que isso aqui é igual a Z psi, então isso aqui vai se cancelar. E aí, no final de tudo, quando eu for introduzir a renormalização, esse cara aqui desapareceu. E isso vai garantir que esse cara vai matar a variação de rede desse
Então é isso que vai garantir. Então, qual é o princípio que está em jogo aí? Então, a gente tem uma teoria clássica, quantismo, aparece infinitos. Os infinitos eu jogo contra tempo. Então, tem uma teoria agora quantizada e redefinida, ou seja, renormalizada. Pergunta: a teoria, depois de renormalizada, continua sendo invariante de Gauge? Sim ou não? Então a resposta é: vamos consultar as identidades de ordem. Aí a gente vai ver, a primeira identidade de ordem vai me dizer: o fóton permanece sem massa. O propagador do fóton, que antes era menos I sobre K2 no gauge, vamos botar no gauge de Phi, eta-mini. A pergunta é: será que esse propagador vai mudar para K2 menos M2? Eta-mini? Tipo próprio, será que vai ganhar uma massa? Não. O fóton continua sem massa. Então isso é um bom sinal para a simetria de gauge. Depois, será que o termo cinético do fóton, do Fermi, cancela a variação de gauge que vem do termo de acoplamento? Nós vamos mostrar sim. Na verdade, o kappa, vai mostrar na verdade que o kappa V é igual ao kappa psi. Então, os contratermos, o contratermo que sai para isso aqui, Fermi, é o mesmo contratermo que sai para isso aqui, infinito, kappa, coeficiente kappa. Então, a teoria então eu quantizei. Apareceu infinito. Renormalizei. O que aconteceu com a simetria? Ela permaneceu. Então, a identidade de ordem, no caso de Rankin-Mills oscilar, Taylor, né, nós vamos te dizer que o processo de quantização, ele mexe fortemente com a estrutura da tua teoria, vai multiplicar distribuições no mesmo ponto. É que no espaço dos momentos, quando a gente faz o cálculo das regras de Feynman, a gente não vê, porque a gente pega as regras de Feynman, é K2, integral em K, mas se você está no espaço de configuração, faz o cálculo não no espaço de Fourier, mas faz o cálculo diretamente no espaço de configuração, você está multiplicando, dá Lambertiano no denominador, já é uma coisa infinita, né? Com delta de x, como delta de Dirac, que é infinito. Então você começa a multiplicar. E outra coisa, né? Se a gente, no curso que a gente deu aí, a gente estudou a estrutura de divergências dos campos livres. Então, no próprio propagador aparecem, por exemplo, coisas do tipo valor principal de 1 sobre x. A gente tem uma série de funções completamente neuróticas, né? De distribuições dentro do propagador. Então, quando você multiplica propagador com propagador, você vai gerar uma explosão de infinitos. Isso está muito claro no livro do Google e do Chico. No espaço dos momentos, a gente, quando pega as regras do Fábio, a gente já pega todo o espaço de momento, não vê nada. Mas o infinito, é por isso que na hora que a gente faz o cálculo do momento, os infinitos aparecem. Eles não aparecem na hora. É 1 sobre K2, bonitinho. Outra coisa você dizer, é 1 sobre o propagador do foco, é 1 sobre o Lambertiano na coordenada x, atuando em x menos i, eta-mini. Então eu tenho uma delta de Dirac, um delta da Lambertiano no denominador. Aí eu vou para o espaço dos momentos, isso aqui fica menos i sobre K2, eta-mini. Simples. Mas na hora que eu começo a fazer os cálculos com isso, os infinitos que estavam aqui já vão aparecer. Então, aí você diz, é renormalizável, então eu vou tratar esses infinitos, vou levar esses infinitos para a redefinição dos campos e dos parâmetros. E aí, por isso, você renormalizou. Mas a pergunta é, fez tudo isso, eliminou os infinitos, mas aí você destruiu a simetria ou não? Então, a identidade de ordem vai te fazer, você vai consultar e vai mostrar, não, está tudo certinho, a teoria renormalizada foi adulterada quando foi quantizada, a teoria clássica foi completamente manipulada depois da quantização, mas a simetria persiste. Então, isso eu acho que é a missão. Então, agora, eu acho que o que você falou é muito importante. Eu, como aluno, eu tive também sérios problemas, assim, eu me confundia muito com essa questão do verbo, renormalizado. Eu lia no livro e entendia uma coisa. Pegava o Bjork e Drell, tem um livro do Pierre Lourier, que é um livro muito bom da década de 70, 60, né? Mas eu peguei esse livro na década de 70 na biblioteca lá da Cissa. Tinha um livro, eu acho que era David Lourier, que depois ele acabou virando diplomata da rua, mas o livro dele é excelente, muito bem escrito, né? Aí eu li uma coisa do Lourier, li uma coisa do Bjork, li outra coisa do Schweber, depois li outra coisa do Bjork e Drell. Cara, eu ficava, depois eu peguei o Sixto Suber, a gente fica meio confuso. Depois
entendi claramente qual é o procedimento, né? Que é, pega a teoria clássica, diz, então, a teoria clássica, já que a teoria é renormalizável, eu vou partir dela sendo a teoria renormalizada a trilé, classicamente. Aí jogo as correções a um loop. São infinitos, aparecem os infinitos. Jogo os infinitos, junto os infinitos, na teoria renormalizada e defino a teoria dela. O lagrangiano deve é o lagrangiano renormalizado mais o lagrangiano de conta-termos. Então, os infinitos estão todos escondidos aqui dentro. Quando eu abro isso aqui, eu vou tendo as partes finitas com os infinitos e as partes menos infinitas, que são os contratermos. Então, os contratermos já estão ali, vamos ensinar, fazendo, vamos dizer, uma tocaia para pegar os infinitos que vão sair dos cálculos da parte renormalizada. E aí você fica com a grandeza, as grandezas físicas vão ser finitas. Quando você calcular o propagador, o que é a massa do elétron? A massa do elétron não é essa massa que está aqui. A massa do elétron, a massa física do elétron, vai ser uma massa que vai ser calculada perturbativamente. O meu propagador do elétron é esse aqui, gama mi Pmi mais M sobre P2 menos M2. Quando eu começo a introduzir as correções a trilévio, a massa que está no lagrangiano é a massa do polo, então a massa do elétron a trilévio é M2. Mas quando eu começo a introduzir as correções quânticas, vai aparecer um delta quântico de M2. Então a massa física do elétron, ela é o polo do propagador corrigido depois que eu introduzi as correções de loop. Então a massa do elétron, quer dizer, a massa física, ela vai ser função da massa, do parâmetro de massa que está no lagrangiano e da constante de comportamento. E vai estar cortado. Então, a massa física ela é calculada perturbativamente. Ela não é a massa que está no lagrangiano. A massa que está no lagrangiano é um parâmetro de massa. A partir de... Aí, se for assim, o cálculo a trilé, classicamente, a massa que está lá no lagrangiano é a massa que está no meu propagador. Mas depois que eu começo a introduzir essas correções, eu vou cancelar os infinitos, mas a parte finita vai ficar aqui. Eu vou corrigir o polo do propagador. Então, o propagador do elétron, depois das correções quânticas introduzidas e renormalizadas os infinitos, vai sobrar vamos dizer, uma contribuição finita aqui, que vai depender de E2. Então, os parâmetros começam a se juntar, e aí quem vai ser a massa física do elétron é o polo do propagador corrigido naquela devida ordem perturbativa. Então a massa, aquele 0,511 MeV, né, do elétron, é aquela massa que sai, ela é calculada perturbativamente. Aí você vai ter correção de um loop, H portado, 2 loop, H. Claro, a série vai ficando muito pequenininha, as correções são cada vez menores, mas assim, aquilo tudo junto é que vai ser o 0,511 MeV, certo? Então, voltando, então agora, você está em busca do princípio fundamental. Por que renormalizar? Por quê? Porque eu quero quantizar. Quero quantizar uma teoria que classicamente é boa. A eletrodinâmica de Maxwell é muito boa. Então, apesar de 59 correções, é boa. Então, a teoria de Maxwell, quero quantizar. Aí Dirac fez isso em 1927. Quantizou as equações, quantizou o campo eletromagnético. Depois, começaram a aparecer logos infinitos. Ele chamou a atenção, David chamou a atenção, o próprio Dirac viu, tinha um infinito. Então aprendeu-se a renormalizar. Então, classicamente a teoria é boa. Então a teoria clássica é boa. Vou quantizar. Aí vão aparecer os infinitos. Se for renormalizado, eu renormalizo. Aí os infinitos são escondidos. Estão escondidos. Aqui dentro. Esconder os infinitos. Aí a pergunta é, depois de quantizar, então vamos dizer, a teoria clássica é boa e assimétrica, tem uma simetria. Aí a pergunta é, quantizei, renormalizei. Agora a pergunta é, depois de quantizada e renormalizada, a simetria persiste? Aí você vai ver. O que você esperaria? Você esperaria que, se a teoria é boa classicamente, eu gostaria que quanticamente ela também fosse simétrica para eu poder pegar os resultados quânticos dentro de uma teoria que tenha simetria classicamente conhecida. Aí a gente fica perguntando, eu fiz isso e isso, os dois processos violentos. Será que a simetria existe?
Então, é isso que a gente está vendo aqui. Quando é que a gente vai mostrar que a simetria resiste? A gente vai mostrar que a simetria resiste, mostrando que o propagador do fóton não é shiftado, ele vai ser corrigido. Então, meu novo propagador do fóton vai ser menos I sobre K2, eta em I, mais o que a gente chama de polarização do vácuo, Pini, que vai depender de K, vai depender do E, e vai depender, claro, da massa do elétron. Mas essa função aqui não tem polo. Essa aqui o polo é zero. Então, mesmo introduzindo as correções quânticas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que tem um papelzinho aqui, para vocês terem uma ideia de como a coisa, assim, o perigo que a gente está correndo, né? Deixa eu ver se tá, tem. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o que é a polarização do vácuo? Quem é essa função Piriri? Essa função Piriri, ela tem três definições. Quando K2, que é o momento do fóton menor do que zero, quando ele está entre 0 e 4m2, que o que é isso aqui? Duas vezes a massa do elétron oposto, 2m ao quadrado. E quando o K2 é maior do que 4m2. Então, eu calculo essa função aqui, a partir de um loop, essa função calculada. Só para vocês terem uma ideia, para K2 menor do que zero, ela vai dar raiz quadrada, ela vai ser a seguinte coisa. Quem é essa função? Ela vai. Talvez ele já saiu alguma coisa que eu vou pegar nada dela. Então, esse termo aqui. Então, quem vai ser esse propagador todo aqui? Então, desculpa, quem vai ser esse carinha aqui? Vai ser. A identidade de Otto vai demonstrar. Vai ser K2 eta mi menos Kmi. Vezes uma função escalar. Que é esse chamado polarização, a parte escalar da polarização do vácuo. Agora, quem é essa função aqui? Só para você ter uma ideia, quando K2 for negativo, essa função é assim. 1 sobre π, alfa, constante estrutura fina. Então, é 2 sobre 4π. É 2, né? No fundo é isso aqui, é esse vértice. Dois vértices, então é 2. É um loop, então vai ter, é 2, é o alfa. Tá aqui. Aí vamos ter menos 5 nonos, menos 4 terços de M2 sobre K2, mais 1 terço, vezes 1 mais 2, M2 sobre K2, vezes uma função f de K2. Dá isso aqui. Agora, quem é essa função f de K2? Só para vocês terem uma ideia, essa função f de K2 é raiz quadrada de 1 menos 8 M2 sobre K2, que multiplica o logaritmo da raiz quadrada de 1 menos 4 M2 sobre K2 sobre o planeta. Ainda tem um negócio aqui no denominador. Então, só para ter uma ideia, essa função aqui é extremamente complicada. Mas o que é importante de tudo isso? É que o propagador, isso aqui introduzido esse gráfico, isso tudo aqui é o resultado desse gráfico de Feynman. O loop está aqui, é 2, né? Então esse gráfico assim. Esse gráfico aqui, ele vai ser expresso dessa forma aqui. Onde esse Pini é dado assim. Onde esse Pit é essa grandeza complicada. Mas o que é importante? Ele é transverso, aqui, e aqui. Polo igual a zero. A gente vai usar essas funções aqui, a gente vai ver que para K2 tendendo a zero, essa função que está aqui, ela vai ser zero. Então, aparentemente eu teria um polo em K2 igual a zero. Mas ao fazer os limites com essa função aqui, a gente usa no orbital, faz todas aquelas regrinhas de cálculo tranquilo, cálculo 1 tranquilo. Quando K2 tende a zero. O K2, o polo, né, para K2, o polo só acontece para K2 igual a zero. K2 diferente de zero não tem polo. Ou seja, o fóton continua massivo, apesar de ter recebido toda essa correção no propagador. O polo não é shiftado. E depois eu vou ver, tem mais. Como é que esse termo aqui cancela a transformação de Gauge desse termo, mata desse, através dessa relação aqui. Então, é isso que está em jogo. Então, quer dizer, basicamente, né, depois na próxima semana, eu posso trazer para vocês essa resposta direitinho, porque eu vou falar também do potencial de Ullin, que é como a gente modifica o potencial coulombiano também, né, a partir daquele gráfico de polarização do vácuo. Então, fechando por hoje, assim,
A gente nem fez as identidades de ordem ainda, a gente preparou, porque agora, quando a gente for fazer as identidades de ordem, a gente vai fazer para tudo renormalizado. Então vão aparecer as funções de Green renormalizadas. Aí eu vou transformar as funções de Green renormalizadas nas funções de Green-Bear, e aí a gente vai ver que essas constantes de renormalização vão ter. Basicamente, o resultado importante da QED é que essa função cancela essa. Então, ou seja, para eu renormalizar a carga do elétron, basta eu calcular esse gráfico. Eu calculando esse gráfico, já renormalizo. Porque é o que me dá, no fundo, depois dessa identidade de ordem, a renormalização da carga. Claro, aí calcular a massa física do elétron, aí eu tenho que calcular o propagador do elétron no grupo. Depois, quando a gente calcula a função de vértice, a gente vai calcular a correção do momento de dipolo anômalo, do momento magnético anômalo do elétron. Então a gente vai tirar as grandezas físicas, o que é a massa do elétron. Vamos tirar o momento de dipolo magnético anômalo do elétron, na verdade, o fator Gn dos dois, sobre 2 do elétron, que é uma grandeza física mensurável, a massa do elétron, que a gente mede, isso aqui, e vamos também tirar, vamos dizer, a função beta, né, que vai mostrar como é que a constante de acoplamento do elétron, ela corre com a escala de energia. Então, a gente vai ter na verdade, colocar como a carga, polarização do vácuo vai ser importante para ver como a carga varia por energia. Então, basicamente, é isso. É simples? Não é simples. É uma mudança, assim, uma forma de pensar aquilo. Tanto é que tirar que nunca estou de renormalização por isso. Porque ele fala, eu tenho uma teoria que eu tenho que colocar à mão uma série de coisas, manipular a teoria para que eu consiga tirar números dela. Ou seja, toda fruta tem sua semente, tem seu caroço. Eu acho que não existe uma fruta que só um morango, o caroço assim fora, mas não sei se você é pequenininho. Aparece, a gente tem que dar um jeito. Então, essa que é. Então, tirar não gostava por isso. Claro, agora, nós temos exemplos de teorias quânticas finitas, temos as teorias de Young-Mills, N igual a 4. Nelas, os infinitos já se cancelam entre si. Então, eu não preciso nem jogar contra o termo, não sobra infinito. Cada função de Green que eu calcular, ela já sai finita. Então, eu não preciso jogar contra o termo, ou seja, ela não tem renormalização. Então, ela é uma teoria finita por ultravioleta, né? Então, essa é a ideia. Então, eu acho que só para finalizar, né, agora, assim, a moral, né? Se alguém assistiu essa aula aqui e ficou confuso, eu diria que a lápide dessa aula aqui seria: pega uma teoria clássica, simétrica, que eu levo a sério, e quantizo, mexo profundamente na estrutura matemática da teoria, renormalizo, entro, aí eu boto a minha mão dentro da teoria, não é a matemática, sou eu. Eu vou forçar os infinitos dentro da teoria, novos termos infinitos, para cancelar os infinitos que aparecem. Renormalizo. Então dou uma forma bacaninha para a teoria. Depois de renormalizar, está tudo embutido aqui. Através dessas constantes aqui, né? Está tudo embutido aqui. Então, daqui vão sair os infinitos que vão cancelar os outros infinitos e vão sair as grandezas finitas. Então tá, eu consigo chegar a um modo de calcular grandezas físicas finitas. Porém, as simetrias originais se preservam ou não? E aí entra as identidades escalares de ordem. Sim, cada QD se preserva. No caso da QD escalar, se preserva. No caso de Young-Mills, se preserva. Quando é que não se preserva? Por exemplo, quando tem anomalia. Tem férmions quirais, pode ter tensores antissimétricos autoduais, aí tem, quer dizer, a gente já tem métodos, né, para saber de antemão se a teoria, apesar do power count da renormalizada, se ela não tem anomalia. Então a gente tem essa obstrução também, que aí a anomalia é uma obstrução mais séria, não basta ser renormalizada, ela pode ter anomalia. Se ela tem anomalia, ela vai quebrar a renormalizabilidade que o power count está te indicando. Então, o power count, ele é necessário, não é suficiente. A teoria power count é renormalizável, sim, mas eu posso ter um infinito, eu posso ter um problema com a anomalia. Quando eu tenho anomalia, eu vou quebrar a renormalizabilidade que o power count estava me dizendo. Então, é outro discurso, o discurso da anomalia.
Mas o que é importante é que a simetria, a gente quer que a simetria fique. Por que eles escolheram essa palavra pé? Vamos ver. Bom, a palavra a tradução a gente sabe, nua, né? A teoria, vamos dizer assim, talvez fosse, digamos assim, eu já ouvi várias explicações, mas a que eu mais me convenci, né, não parte de mim, a que eu me senti mais confortável foi essa aqui. Por exemplo, quando você tem a teoria renormalizada, né, você vai calcular, é no sentido de que você não, aqui dentro tem um monte de coisa escondida. Então a teoria parece assim, ela está limpa, aparentemente ela está muito limpa, né? Depois que você começa a abrir essas grandezas, os acessórios vão aparecendo. Então é nesse sentido que a teoria chama teoria nua, né? Teoria Baer. Ela está assim, limpinha. Você olha assim, tá a teoria clássica, tudo bonitinho, como se tivesse a QED, a aerodinâmica clássica. Mas aí quando você começa a abrir quem é a massa Baer, quem é a Psi-Baer, quem é a Baer, quem é a Baer, você começa a aparecer um monte de vestimento, vamos dizer, começam a aparecer os acessórios. É nesse sentido que ela é chamada de Baer. Muitas vezes, né, a pessoa pensa, a teoria é porque não introduziu as correções quânticas, é a teoria livre de correção, por isso que ela é nua. Não, as correções quânticas estão dentro dos campos. Então, o Lagrangiano Baer, ele já inclui o Lagrangiano. Sentido nunca mesmo, está com tudo. Você está com tudo. Você dá ela lá e você está tudo escondido, você não vê a roupa. Mas aí começa a abrir esses tempos, os acessórios vão aparecer. Certo? Então, assim, desculpa se a gente ainda não conseguiu entrar onde a gente queria, mas eu acho que é importante esse tipo de escolha. Eu tinha vários, assim, passei uns vários, quando fui me preparar para a primeira prova de QED lá na Suíça, né? Que eu não tinha feito QED na PUC no mestrado, eu fui fazer só no doutorado. Aí quando para preparar meu exame, eu levei 6 meses estudando, assim, pelo exame oral. A prova não é marcada, a gente que marcava a prova, né? Eu me senti seguro de fazer a prova depois de 6 meses, mas assim, eu me contorci em muitas dúvidas sobre a questão da renormalizar. Eu ficava numa dúvida, assim, também, se esse BER, que ele é tudo infinito, mas eu custei, assim, a construir a minha própria convicção, apesar, depois de ler vários livros e tirar uma média. Lê um, lê outro. Eu acho que um livro muito claro nesse sentido é o Ramon, o livro do Pierre Ramon. A Modern Prime, Field Theory, a Modern Prime. O livro do Heider também é bom, Heider também é muito bom, para entender melhor essa questão assim, da renormalização. O Heider é até mais rápido, até, mas na minha época eu não tinha, nem o Heider, nem o Ramon. Então eu me virei o It Simpson, o Bertra, o Georg Grell, que era o clássico, o Bogolyub Chico, né, que eu não conhecia no Brasil, mas lá na Suíça ele era bem popular, e outros aí que tinham, o Schreber também, que era um livro antigo, mas muito bom. Depois foram aparecendo esses livros mais modernos, por exemplo, o livro do Srednitz, que é muito bom, muito bom, né? Então é isso, assim, a gente, na próxima aula a gente já está pronto, né? Estamos prontos para começar a ver mais a identidade de Wahl, né? E ver como é que essas renormalizações, essas constantes de renormalização se relacionam. Vai ser sábado. Agora, até porque semana que vem tem a escola do CDB, todas as salas são ocupadas.